claro que a gente vai falar também da vitória do Ceará ontem na Copa do Brasil, classificação para a próxima fase, a terceira da competição. 1,5 milhão no bolso, vai pegar o Maranhão na próxima etapa, duelo de nordestinos. E o Ceará volta agora as suas atenções, obviamente, para o Clássico Rei. Mas ainda na partida de ontem, tem aspectos pra gente destacar, por isso que eu já chamo a discreta elegância. Meu amigo Samuel Conrado, muito boa tarde pra você, Samuca. Beleza, beleza? Samuel Conrado. E aí, André? Beleza, beleza, né? Que satisfação de termos aqui Altemir Bernardo Mossoró no O estúdio Internacional do Jogada Segundo Tempo para acompanhar a gente aqui, né? O Alvinegro de Porangabuçu, André, ontem foi com o time ali que o Moza tem como titular. E aí, tendo como base Gilmar na zaga, Fernando na lateral esquerda e no ataque, Fernandinho e Luca. Para o jogo de domingo, isso vai se repetir? A gente vai ver aí com 2 dias de treinamentos. O Moza até explicou um pouco sobre isso na coletiva, mas vamos trazer isso daqui a pouco, porque o vovô conseguiu carimbar sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil ao bater o Primavera por 2-1 ontem à noite na Arena Castelão. Os destaques ficam por conta do Lucas Lima, mais uma vez surgindo como um homem surpresa no ataque ali do time do Ceará. Aproveitou muito bem a jogada que teve um belíssimo passe do Juan Alano para o Fernandinho, que encontrou o camisa 31 do Ceará perto da pequena área da adversária e conseguiu estufar as redes. Depois, o brilho do técnico Moza, que no segundo tempo entendeu que a equipe não estava dando pedal e fez mudanças que surtiram efeito no seu ataque. Melk e Wendel Silva entraram em campo e mudaram o cenário para o vovô. Melk, a gente falou aqui a semana inteira dele, jogador de 19 anos. Será que vai ser titular domingo? Tá gerando discussão nos bastidores, viu, André? Porque o Melk, ele vem sendo essa peça importante, deu um passe açucarado pro Wendel Silva e vem sendo esse jogador que atua seja como um camisa 10 mais centralizado ou como um ponta direita. Ontem, novamente, nesta função, na vaga do Pedro Henrique, fez ali um papel importante e muito relevante no ataque do Ceará. Moza elogiou muito ele na coletiva, Sim. Até porque ele deu o passe pro Wendel Silva, que chegou à marca de 3 gols em 2 partidas. São 2 atletas que estão pedindo passagem, além do Mateuzinho, no time alvinegro. Boa, Samuca. Continuando o papo aqui com a gente, mas eu quero saber a opinião do Brenão. E aí, vitória de ontem do Ceará, o que é que teve de bom, o que é que teve de preocupante? Eu já vou ser chato aqui na história também. Vou dizer que o Ceará venceu, mas tem aspecto de alerta aí pro Ceará, referente à questão da efetividade, tá? Vamos chamar a atenção para isso. Mas, Brenão, vitória por 2-1, Ceará classificado na próxima etapa. O que é que você viu do jogo ontem? Vamos lá, eu acho que o Ceará conseguiu fazer aquilo que o torcedor esperava, uma classificação sem muito sofrimento, sem aquela coisa de no final, até o final, ficar ali angustiado, ansioso, vai dar certo, não vai. O Ceará fez o simples. Foi lá, venceu por 2-1, teve melhores oportunidades, levou um susto ou outro com a bola rolando, mas um susto ou outro dentro do jogo é normal. O que não é normal é você levar um susto de placar e ficar quase fora. Então eu acho que foi dentro da normalidade. E o primeiro tempo do Ceará, você tem toda a razão, o Ceará poderia ter liquidado a fatura logo na primeira etapa. Desperdiçou muita oportunidade, muita chance, mas criou mais para conseguir marcar mais vezes. Então vence por 2-1, aquele golzinho que ele já toma no final não chegou a oferecer algum risco ao Ceará de penalidade ou algo do tipo. Foi um jogo dentro do que a gente pode chamar de algo controlado. O Ceará consegue uma classificação sem um esforço tão grande, sem precisar cortar dobrados, como a gente falava aqui na semana, que era o que se esperava, que era o que nós achávamos que aconteceria nos 2 jogos. Felizmente, os 2 representantes, Fortaleza e Ceará, que o Maracanã ainda vai jogar, conseguiram avançar, que era o que a gente esperava, e vão chegar para esse Clássico Rei com vitórias e com a moral alta, no sentido de tentar fazer um bom clássico, que foi o que a gente não teve. Mas o Ceará acho que conseguiu uma classificação muito mais tranquila. Você perguntou sobre o destaque. Eu vou destacar, sem dúvida nenhuma, o Wendel Silva. São 2 jogos, são 3 gols marcados, 2 de fato dele, um que a bola pega nele, mas tá dado pra ele. Mas mais do que isso, eu acho que é um cara que em 2 partidas já deixou muito claro que o titular da posição é ele. Na minha opinião, não há discussão. Hoje o camisa 9 do Ceará, não só pelos gols, mas pela maneira como ele joga, acho que ele se encaixa no estilo de jogo do Ceará com a mobilidade que ele tem, é o Wendel Silva. E o garoto Melk, mais uma vez, demonstrando personalidade, conseguiu um belo passe. Eu gosto do Melk porque ele não tem medo de partir para jogada individual. Teve uma jogada anterior que ele tenta entrar na grande área, que ele acaba caindo, mas tem uma sobra de bola. Então, assim, ele não é um cara que se esconde no jogo. Pelo contrário, ele tenta, ele arrisca, ele busca.
e acho que o Melk coloca uma dúvida na cabeça do Mozart na formação do time para o próximo domingo. Fora isso, classificação que era o que precisava foi feita e, repito, Ceará fez o simples para estar na próxima fase da Copa do Brasil. Você sabe qual foi o grande diferencial da carreira do Melk? Jogar futsal? A foto que ele tirou lá na feira. Sem dúvida nenhuma. Ah, meu Ali amigo. foi o dia que ele foi abençoado. Abençoado, foi dada a bênção de que, ó, daqui sairás um grande futebolista. Pronto, meu amigo, tocou aqui na mão, ó. Deixa eu pegar um pouquinho, Pegar um pouquinho aqui. Tocou aqui nas mãos da nossa bússola. Nosso Midas. Nosso Midas. O Melk desandou. Entrou bem ontem mais uma vez, WB, na vitória do Ceará por 2-0. Aliás, até a entrada do Melk e do Wendel Silva, o jogo estava 1-0, com o Ceará perdendo muitas oportunidades. E depois que os dois entram, o próprio Wendel Silva deu um passe pro Melk, que ele chutou, o goleiro Davidson fez uma defesa. O Melk, a gente percebe até uma ansiedade dele assim, né, de querer fazer um gol. Apesar de que ele fez um gol, só não deram pra ele, mas ele fez o gol contra o Floresta. Mas depois ele deu o passe pro Wendel Silva fazer o 2-0, ali foi que a parada ficou realmente mais tranquila. O Melk, ele comprova que o futebol, ele é individual, ele é associação. Association, não é? Gostei da association. Mas eu vou dizer uma coisa para os senhores. Eu não abro mão de que a individualidade é insubstituível, é essencial. Podem dizer até uma contradição, que diabo é isso? Faz-se uma apologia do futebol coletivo, de repente aparece o individualismo como talvez até mais importante. Olha, o futebol sem o individualismo seria nada. Nada. Se você não tivesse jogadores como Garrincha, como Pelé, como Romário, como Messi, como Maradona, esses jogadores fora de série... Neymar? Neymar, sim, num certo período. Se nós não tivéssemos esses individualistas, o futebol não teria a menor graça. A menor graça. Seria uma coisa fria, uma coisa mecânica, dependendo apenas da capacidade física de quem corresse mais. Mas o futebol também é arte. É aí onde mora a situação mais importante. Aí é onde mora a filosofia. É a arte popular cultivável. É a capacidade que o homem tem de fazer com seu corpo coisas bonitas e impossíveis, consideradas impossíveis. Se não impossíveis, mas coisas difíceis, como o jogador de futebol faz. Então, o Melk é o tipo do jogador que tem uma boa capacidade individualista. Ele não tenta resolver a situação individualmente só por, digamos assim, uma vontade de uma pessoa que não é altruísta. Não, não é isso. Porque ele acredita no seu potencial. E ele sabe que, em muitas situações, o craque é que tem que conseguir o espaço. Cada vez mais, o jogador se alimenta de espaço. E muitas vezes o espaço é negado. E muitas vezes o espaço é simplesmente encurtado. Não tem como trabalhar, mesmo na base da tabela, na troca de passes. Não. Às vezes tem que romper o jogador com a sua capacidade, com o seu talento, que reúne técnica e condição emocional. E o Melk é corajoso. O Melk, eu acho que ele vai fazer muito sucesso, porque ele entende que em determinadas situações depende dele. E ele tem essa compulsão por resolver. É uma marca do bom jogador, sabe? Do bom jogador. Não adianta ele ser mais um. Claro, mais um no sentido coletivo. Mas é preciso fazer algo mais do que isso. E ele procura. E ele tem personalidade para isso. Tem. E é um jogador de 19 anos. 19 só. 19 anos. Chegou ao Ceará com 14. Com 14. E é um jogador que ontem deu um passe para esse Everton, que foi uma maravilha. Passe preciso. Prova inequívoca de que ele não é apenas um meia ponta de lança que chega lá na frente. Ele é capaz de criar. Eu já disse que num jogo do Ceará, qual foi? Eu digo o penúltimo jogo do Ceará. Floresta. Nós tivemos duas boas
notícias. Sim. Esse lateral direito do Ceará, o Rafael Ramos, que está jogando uma bola redondíssima. Ontem eu não gostei dele, não. Rapaz, se você não gostou ontem, então você não gostou, foi tempo nenhum. Não, Porque no primeiro ontem tempo, primeiro tempo, foi... ele deu uns 2, 3 Não, passes senhor, bons. o Mas extrema... o pelo lance amor de maior Deus. perigo que o Primavera teve no jogo foi nas costas dele. Foi falha Lá dele. vem você com o negócio de marcação, rapaz. Mas foi. Ele é um ala, jogou como uma extrema-direita, jogou o tempo todo aceso, faça-se justiça. Esse rapaz recebeu lapada, que não foi pouco. E eu até criticava, achava ele um jogador limitado à condição de marcador. Ele vem jogando bem. O Alex Silva pode ser o preferido do treinador, mas ele vai ter que fazer uma forcinha, porque o Rafael só saiu de campo porque se machucou. É preciso fazer justiça. O cara jogou, você tem que dizer. Mas nunca prestou sim, mas hoje foi bom. Não é um jogador para será, mas hoje foi bom. É isso que eu quero dizer. Fez uma beleza de partida. Mais uma boa partida. E a outra entrada do Melk com esse menino Everton. Eu quero dizer o seguinte. O Ceará entrou matando. Aí vem aquela história. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Né? Uma guerra não se adia. Essa história, não, vamos guerrear hoje, não, porque o negócio está assim, eu estou com azia, má digestão. Não faça isso. Vai pra cima. Vá para cima, porque pode ser aquele o dia. Guerra não se adia, porque você deixa o adversário com condições de se preparar para enfrentá-lo. Isso é filosofia rasteira, mas eu estou usando aqui. Sim. Né? Filosofia de botequim, vai lá. O time do Ceará entrou matando, fez um gol com 10 minutos e começou a empilhar oportunidades. Podia ter despachado aquele time do Primavera por uns 3 no mínimo, no primeiro tempo. Com 30 minutos. Não Poderia fez ter isso. resolvido. Não fez isso. E no segundo tempo, foi o que aconteceu? O Ceará simplesmente foi sumindo. Sumindo. Permitindo que o jogo a partir dali, Foi amornando. as ações e as chances de gol fossem divididas com o Primavera. E por 3 vezes o Primavera teve condições de fazer gol. Isso é ruim para o time do Ceará. Vejam que o gol do Sossego aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo. Depois o Poveda, sei lá, Poveda, entendeu? Diminuiu. E esse time até no segundo tempo cresceu, tomou coragem porque o Ceará assumiu. E aí o Moza se assustou. Ele que já havia colocado o Mateuzinho, que não jogou nada, saiu o Fernandinho, saiu nada e entrou nada. E no segundo tempo ele disse, menino, o que diabo é isso? Mexeu logo com 3 posições. Meteu o Richardson, o Wendel E o Melk. E foi isso que livrou o Ceará de enfrentar apuros dentro de uma partida que esteve fácil para ele. E ele acabou dizendo, não, depois eu resolvo esse negócio. Resultado, uma vitória que poderia ter sido fácil, acabou sendo uma vitória magérrima. Foi mais apertado do que deveria. E eu chamei a atenção para isso na transmissão, eu chamei a atenção para isso no pós-jogo, eu chamei a atenção para isso no comentário das redes sociais, eu chamei a atenção para isso lá no Diário do Nordeste. Você é um chamador de atenção. Para todo canto. E aqui também a gente vai chamar a atenção para isso, que a falta de efetividade, Breno, ela liga esse alerta. Por quê? Com o máximo de respeito ao Primavera, mas um time que tem suas limitações claras. Ele veio aqui com a ideia de se defender e tudo mais. De batata. Mas o Ceará, com 10 minutos de jogo, o Ceará poderia ter feito 2-0. Com 30 minutos, ele poderia ter feito 3-0 já, liquidar a fatura. Não fez, perdeu as oportunidades. Fez 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Primavera teve a bola com o Cauã, que foi esse momento que o Rafael Ramos falou que ele poderia ter empatado o jogo, a história seria diferente. É óbvio que o Si não entra em campo. Se eu tivesse nascido na Alemanha, eu falava alemão. Mas se eu fosse filho de cabrito, eu era um bezerro, né? É bezerro, né? Você hoje está impossível, viu? Cabrito, eu acho que já é o filhote. Se eu fosse filho do bode, eu era um cabrito, né? Então pronto. Então o Si não entra em campo. Mas esse alerta fica ligado de um time que teve até um volume, uma criação de oportunidades interessantes, mas que na conclusão lá
não teve a efetividade. Contra um adversário mais qualificado, Breno, isso aí pode custar caro. Pode. O Ceará poderia ter resolvido muito antes a situação do jogo, teve muitas oportunidades, o que faz com que mostra também que o time consegue criar, mas você tem que aproveitar. Porque como você tá falando, né? Daqui pra frente, a tendência é você achar adversários sempre mais qualificados. Seja porque é a decisão do estadual, seja porque vai começar a Série B, seja porque vai avançar na Copa do Brasil, porque a Copa do Nordeste tá chegando e você tem times de outros estados também de tradição de camisa que você vai encarar. Então, por vários motivos, os jogos a partir de agora, eles serão mais complicados. Os jogos a partir de agora, eles serão com adversários que tem um nível mais alto do que os que você estava enfrentando. E não dá para repetir esse tipo de comportamento. Se por um lado você cria, por outro você tem que concluir bem. Você tem que converter em gols aquilo que você está gerando de oportunidades. E esse é o ponto que fica de alerta para o Ceará. Mas ainda assim, vocês falavam do segundo tempo, o Primavera chegou acho que 2, 3 vezes, o Richard fez algumas defesas interessantes, mas eu acho que você tomar um susto ou outro dentro do jogo é normal. O que seria muito complicado era se o Ceará tivesse ficado atrás do placar, se o Ceará tivesse que correr atrás de tentar empatar e virar. Isso é muito mais difícil. Isso é muito mais complicado e ficaria bem destoante da diferença de nível técnico entre as equipes. Agora, a gente olha para o primeiro tempo e para o segundo do Ceará e realmente é muito diferente. E quando ele coloca jogadores no segundo tempo que mudam, Melk, o Wendel, e eu acho que o Wendel, ele é um cara que consegue até gerar mais oportunidades, porque a movimentação dele também arrasta muitas vezes o zagueiro, criando outros espaços, e a ousadia que o Melk tem faz com que o Ceará tenha jogadores que pode mexer ainda mais nessa maneira do Ceará chegar ao ataque. Na maneira como o Ceará vai desenvolvendo o seu jogo, de não chegar só pelos lados ou só pelo meio, mas de ter troca de passes. Aquele gol que o Ceará faz com o Lucas Lima, praticamente todo mundo tocou na bola e eram muitos passes trocados e passes rápidos que não deixavam a marcação encaixar. Então eu acho que o Mozart está começando a ter mais opções ali pelo meio, ele está começando a achar outras saídas para o Ceará poder criar mais. Mas é óbvio, se ele não converter isso em gols, especialmente para o que ele vai encarar daqui para frente, porque o nível vai subir de adversários, isso pode custar muito caro.